Muito bem, minha gente. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem está assistindo isso gravado. Boa noite para quem já está aqui conosco. Gente, hoje a gente tinha uma intenção de montar uma reunião especial, né? Inicialmente a ideia seria eu e o Robson falando sobre as questões dos diários, sobre o sistema enoquiano em si, né? O que a gente tem produzido, o que tem sido feito em relação à prática e o ensino do sistema, obviamente. Porém, devido a algumas circunstâncias que a gente achou melhor, né, comentar sobre, nós fomos agraciados pela presença dos mais antigos instrutores, aí, os mais antigos praticantes do sistema, o Ulisses Massad e o Frater Goya, né, aqui conosco, para que a gente fale um pouquinho, gente, sobre certos cuidados e certas formas de que você estude o enoquiano de forma segura e tranquila, né? Então, Frater Goya, você gostaria de puxar o assunto? Claro, podemos puxar, sim. Então, acho que a primeira coisa que a gente podia comentar um pouquinho é assim, todo mundo fala tanto que o enoquiano é isso, que o enoquiano é poderoso, enoquiano é não sei o quê. Só que a gente tem visto, acho que todos vocês aqui já viram isso, que está se popularizando ou tentando se popularizar meio que aquele enoquiano for dummies, né? Enoquiano em 10 lições, enoquiano né? Seu menor critério, e acho que inclusive isso é um dos motivos da gente ter sentado e conversado a primeira vez sobre a questão do colegiado, né? É porque proibir, a gente não pode proibir ninguém é dono de nada aqui, né? Eu não sou dono do sistema, nem vocês tampouco, né? Acho que nem o John Dee era dono, né? Ele era usuário como nós. E, no entanto, a gente pode oferecer alguma orientação para as pessoas num contexto de tomar certos cuidados, né? Até porque, como todo e qualquer sistema de magia, ele, por ser prático e por oferecer resultados, ele exige alguns cuidados, né? E eu achei por bem que a gente conversasse aqui enquanto colegiado para expor um pouquinho isso daí, né? E aí eu jogo para vocês essa pergunta. Vocês acham que o enoquiano, ele realmente é uma coisa tão fácil assim de ser praticada, é uma coisa tão easy way que a pessoa não precisa ter cuidado nenhum, vai fazendo e vai ver o que dá? Ou ele exige alguns cuidados, ele exige alguma orientação? Como é que vocês enxergam isso, meus prezados amigos? Você quer começar, Robson? Posso começar. Tá. Eu acredito que é necessário uma preparação como qualquer outra prática mágica. Não existe uma prática mágica, até mesmo um simples banimento, ele deve ter um certo preparo e um entendimento, principalmente o entendimento com relação à prática. Porque o magista, no meu ver, e essa é uma visão pessoal sobre a questão, ele precisa compreender a sua prática antes de imprimir ela na realidade. E essa compreensão ela vem através de muito estudo, de muito meditar sobre essa questão antes de você realmente estar jogando isso para a prática. Existem formas facilitadas de prática? Existem, mas até onde vai? Você vai alcançar o mesmo resultado que a prática completa? Obviamente que não, né? A gente precisa ter essa compreensão clara e distintiva aqui. Ainda que nós vivemos num mundo onde as pessoas não aguentam mais do que 5 minutos de vídeo, hoje em dia, é importante frisar que a prática mágica não se adequa a esse tempo. A prática mágica, quando a prática mágica vira não mais do que um videozinho de TikTok, ou então um TikToker que fala besteira sem parar, quer falar sobre enoquiano, fala que John Dee é pastor. Onde pastor? Meu Deus, católico fervoroso. E falar outras besteiras aleatórias sobre enoquiano, gente, a gente precisa tomar muito cuidado, porque é necessário uma compreensão completa do sistema antes da gente querer
fazer essas coisas mais práticas. Isso pode dar suporte a essas práticas mais, como posso dizer, não convencionais, podem dar suporte ao entendimento? Podem, mas pode dar um suporte torto, dependendo. Anderson? E dentro dessa ótica que você está falando, Robson, eu faço ainda, continuo uma pergunta para você. Se os outros quiserem participar, também fique à vontade. Mas, por exemplo, daí, pelo que você está descrevendo, a gente está falando do mago no contexto original do termo, né? Mag, enquanto mago sábio. Então, aquele que busca o entendimento e que busca saber o que está fazendo antes de mais nada. É isso, né? É isso. Exatamente. A busca do ser o mago sendo, não o mago de TikTok, o mago de PDF. Né? Não que tenha mal alguns PDFs, coitadinhos deles, só nos ajudam a ler mais facilmente nos aplicativos. Né? Mas o cara que é raso, é com esse cara que vocês têm que se preocupar, com o cara que não tem firmeza em uma vertente, que hoje está aqui, mas depois já abandona, já está em outra coisa, hoje é uma coisa, amanhã é outra. Não. Por exemplo, há quanto tempo eu já estou no enoquiano? Eu estou pouquíssimo tempo, mas eu estou firme aqui, ó, no enoquiano. E não pretendo largar esse osso tão cedo na minha vida. Por quê? Porque eu estou ainda aprendendo, estou ainda me desenvolvendo, estou ainda estudando, porque há muitas nuances, há muitas visões para serem vistas ainda dentro só do enoquiano, fora outros sistemas mágicos. Então, é importantíssimo que quando a gente é uma coisa, a gente seja de verdade. Como Ulisses tem sido na prática dele, também dentro do Enoquiano tanto tempo, como o Johan, como o Goya, tanto tempo tem falado sobre Enoquiano. Essa constância nos mostra que a pessoa ela tem firmeza naquilo que ela pratica, naquilo que ela segue. E isso é fundamental, porque uma pessoa que uma hora pensa uma coisa, outra hora pensa outra, tudo bem mudar de opinião quando você está errado. Mas e quando você não está errado, você muda toda hora? O que é isso? Falta de caráter, talvez? Falta de princípio? Falta de valores? Eu jogo agora para vocês. O que vocês acham que é essa inconstância? Frater ou Ulisses, querem falar alguma coisa sobre? Eu concordo plenamente com o que o Robson falou. Está corretíssimo. Esse cuidado com relação à prática mágica, a gente tem visto, e não é só desse último episódio que aconteceu aí do rapaz que falou que era pastor aí, o Jundi, mas tem também aqueles que misturam com dragões, que misturam enoquiano com uma série de coisas. Esses dias eu vi uma live onde um sujeito falou um negócio que estava assim, completamente errado, aí eu dei um toque para ele e falei, olha, isso não é bem por aí. Ele falou, não, mas o dragão me falou que é assim. Então se o dragão falou, tá bom, né? Não tenho mais o que dizer, né? Então, quem sou eu para discutir com o dragão? Quem sou eu que vou discutir com o dragão, né? Então, hoje em dia, realmente, como foi comentado, o enoquiano virou uma moda, estão surgindo aí professores trabalhando com cacodaimons de prosperidade, são cacodaimons de destruição para fazer prática de amarração amorosa. Então a gente tem hoje uma bagunça, né, de pessoas que a gente sabe que não conhece, que são rasas, que nunca trocou ideia com um de nós aqui, não estão nessas comunidades, são pessoas que estão só atrás de dinheiro, de vender trabalhos, de vender coisas fáceis, e são pessoas que não dominam aquilo que elas estão vendendo. Então, o Robson falou de caráter, são pessoas, na minha visão, sem caráter, porque elas estão vendendo algo que elas desconhecem. Sim, parte disso, é muito importante citar isso aí, porque cada dia mais a gente vê pessoas se portando exatamente dessa maneira que o Ulisses acabou de citar. Né? A pessoa faz um cursinho aqui, né, básico de qualquer, não só da enoquiano, mas de qualquer processo mágico, e aí já quer virar professor, já quer virar instrutor, já quer vender curso, já quer fabricar não sei o quê, N outras mentorias surgindo a todo momento. Né?
é uma falta de caráter insana quanto a isso, e uma procura, né, como se os próprios olhos virassem cifras ali das pessoas, assim. Então, a gente tem visualizado isso com muita frequência, e como o Robson disse, o Ulisses disse também, é a questão do caráter na prática, o caráter formativo do magista, como respeitador, aquele que respeita o sistema ao qual ele está praticando, né, o que é imensamente importante, respeito e reverência à sua própria prática, né, porque o tempo que demanda para que a gente consiga fazer um estudo concreto, um estudo bem desenvolvido, um estudo que produza de fato resultados, é muito grande, gente. É imenso. Não é de agora para amanhã ou daqui a próxima semana que você aprende, lê um livro de Enochiano, pode até ser comprar os diários. Quando, em que situação você vai conseguir absorver isso aí em uma semana, um mês que seja? Quanto tempo demora para que você consiga absorver tal conhecimento? Para quem tem os diários aqui, usando como exemplo propriamente dito, quanto tempo demora para que a gente consiga absorver a leitura do inglês elisabetano? Quantos anos demorou, por exemplo, para o Frater Goya conseguir desenvolver o trabalho dele a partir dos diários para que a gente conseguisse uma tradução da Visão da Casa Redonda, por exemplo? Ou Ulisses, né, da produção do livro dele. Quanto tempo demorou para que a gente conseguisse fazer isso, gente? Quanto tempo demora para o Robson conseguir estruturar um curso para ensinar efetivamente o processo mágico? Né? Então, tudo isso faz parte do caráter do magista. A aplicação do saber de forma concisa, bem expressada, né? Isso, obviamente, demanda uma vontade férrea, no mínimo, para que você consiga absorver para expressar tudo isso. O que acham, senhores? Primeiro de tudo é assim, uma coisa que você tocou, tem vários itens aí, né? Uma que o Robson comentou, que é essa questão de você ver o tempo que a pessoa está praticando, né? Não é uma coisa de um dia, não é uma coisa de uma semana, não é algo que se pule de galho em galho. A prática de um sistema, qualquer sistema, seja magia salomônica, seja enoquiano, né? Puxar a grama não faz ela crescer mais rápido. Então, você precisa dedicar tempo e esforço a isso. Eu sempre digo para os meus alunos de tarô, o tarô se dá na mesma medida em que você se dá a ele. Se você não tem a menor paciência com o sistema enoquiano para esperar uma resposta, quantos de vocês aqui fizeram, por exemplo, evocações e que não tiveram em nada e outros dias tiveram um monte de resposta? Qual é o cientista que consegue resposta para um problema no primeiro experimento que ele faz? Ninguém consegue. Então, você só vai atingir a verdade à medida que você se dedicar a ela. Isso é em qualquer área, em qualquer sistema. E o Johan levantou outra bola assim interessantíssima. Você traduzir um material como esse do John Dee e outros tantos, como qualquer grimório, é extremamente complicado, porque você tem que voltar para a época, você tem que entender o que está acontecendo lá. Eu me deparei, quando eu estava fazendo tradução de alguns trechos, como esse que o Johan citou, da Casa Redonda, que ele cita ferramentas que não se usam mais. E eu fui achar uma referência a essa ferramenta num dicionário shakespeariano, que, por acaso, tinha uma gravura que tinha a ferramenta. Aí que eu fui entender qual era a ferramenta, que você não acha ela em lugar nenhum. Você pode procurar no Google, que você não vai achar, né? Porque é uma coisa extremamente específica. Vários termos, Goya. Vários termos você tem que voltar no dicionário do Shakespeare, lá da época do Shakespeare, senão você não entende. Não entende. Veja, o próprio latim não é, Ulisses. Se você chega, o latim, primeiro, que por mais que o John Dee fosse genial, fosse uma pessoa inteligentíssima, o latim dele não é necessariamente o mesmo latim que nós compreendemos. O latim dele tem vários vícios de linguagem, várias coisas que ele mistura com o inglês. Tem coisas que você vai traduzir do latim pelo John Dee e diz: isso aqui está errado, essa construção aqui está errada. E daí você vai penar para fazer uma boa tradução.
Por mais que o português se aproxime do latim, porque o nosso português também não é o mesmo do latim lá de 1500. Então, tudo isso demanda um estudo e um esforço. Então, para traduções e mesmo para trabalhar com o sistema, quanta gente está fazendo coisa errada? Ah, não, eu li porque eu pus lá o diário no Google e aí eu fui fazendo do jeito que está lá. Só pode também não adianta, porque você tem toda a interpretação do que... Praticar o enoquiano a partir do diário é muito difícil. Se a pessoa já não conhece o sistema, ela vai ficar muito perdida. E você não basta ler uma vez, porque você vai ler uma vez, você vai ler uma segunda, uma terceira, e aí você vai ver que o que é explicado está em momentos diferentes. Então, às vezes, uma coisa é dita, por exemplo, em janeiro de, sei lá, 1500 e alguma coisa, um complemento daquela parte é dito em novembro. Então, se você não fazer essas amarrações, você não entende aquilo ali. As coisas vêm em forma separada, assim, distantes uma das outras. Então, você tem que ler várias vezes até para você perceber que, opa, isso aqui que está dizendo agora, ele falou lá na frente. Então, a resposta de uma coisa que está atrás, então, quando você lê pela primeira vez, você não pega isso. E outra, né, Ulisses? Tem mais outra coisa. O Dee estava fazendo o diário para ele. O John Dee não fez em publicar como financiamento coletivo. O Dee não fez pensando em publicar no Clube de Autores. Então, ele está fazendo o diário dele, para anotar a prática dele. Então, tem coisas que ele simplesmente não anotou porque ele não estava querendo fazer um curso, ele não estava pensando em ensinar ninguém. Então, ele partiu da prática que ele tinha com os grimórios, né? E fez a prática dele. Então, se você não tem um entendimento, no mínimo, similar ao que ele tinha desses grimórios, você vai patinar e não vai chegar em lugar nenhum. Simples assim. Né? E não é por falta de citação, né, gente? Não é por falta de citação. Pode falar, Robson. E tem uma outra coisa mais, que agora eu vou criticar a gnose pessoal. Muitos se valem de gnose pessoal, enquanto deveriam se valer de referência e conhecimento. Só que conhecimento tirado da própria cabeça, das vozes da sua cabeça, muitas vezes pode estar extremamente errado. Porque se John Dee foi um mago elisabetano, um dos maiores do seu tempo, e foi enganado por um demônio logo de cara, quem dirá você, meu querido gafanhoto, que dá ouvido a quiumbas? Quem dirá você? Então, é importantíssimo que entendamos que trabalhar com espíritos e trabalhar com conhecimento são coisas diferentes. A gnose pessoal é ótima, sim, para você meditar sobre isso frente ao que a tradição te mostra. Porque se uma nova revelação contradiz toda uma tradição histórica de infinitos sábios, então, em teologia, nós dizemos o seguinte, que toda ideia revolucionária, ou ela está errada, ou ela já foi descoberta em algum momento antes. Em teologia existe esse conceito. Eu vou deixar o Frater colocar a posição dele. Falando disso, aproveitando esse gancho, Robson, não podemos desperdiçar uma outra observação que é muito simples, que é o seguinte, quando você... por exemplo, uma das expressões que vocês, como professores, escutaram de todos os alunos, se não de uma grande maioria, eu estudo de tudo e pego aquilo que é melhor para mim. Quando você pega aquilo que é melhor, só aquilo que é melhor para você, você não está arriscando e você não está aprendendo, você está buscando conforto. Simples assim. Por exemplo, se eu estou fazendo enoquiano para aprender segredos do universo, é porque eu desconheço esses segredos. Então, como é que eu vou dizer que eu vou escolher o que é melhor para mim se eu ainda não sei? Se eu ainda estou aprendendo? Então, simplesmente não há como eu fazer, por julgamento próprio, a decisão do que é melhor para mim. E, de novo,
novamente, John Dee acaba sendo uma grande referência, porque quantas e quantas vezes ele escreveu algo, revisou e mudou lá na frente. O Johan acabou de colocar aqui na tela o próprio desenho do lamen, que ele tinha colocado lá. Eu acho que você até ia citar algo a respeito, né? Então, quando você fica na zona de conforto, você não aprende nada, porque você acha que você já sabe tudo, né? Então, você não dá a chance, você está com a xícara cheia, não dá a chance nem do anjo dizer, olha, cara, entende aí que tem uma coisa diferente para você. Simples assim. Exatamente. Eu mostrei ali só para o pessoal, né, que nunca viu essa particularidade, ter uma ideia de como que era o lamen que foi enviado pelo Capiroto, né, quando ele tentou enganar, se passando por Uriel, o Edward Kelly e o John Dee. Para vocês terem uma ideia, gente, que mesmo ele, né, o próprio John Dee, se não fosse o próprio Uriel, o que será que poderia ter acontecido ali? Que tipo de coisa poderia ter acontecido realmente com a família do Dee se o próprio Uriel não tivesse chegado ali avisando que aquele lamen seria proposto para matar a família e a mulher e a filha do Dee? Então, é o tipo de coisa que quem estuda, de fato, não só enoquiano, mas qualquer processo mágico, eventualmente vai passar. Então, necessita experiência, necessita desenvolvimento do trabalho, que é colocar aquilo que você estuda, aquilo que você aprende, em prática. Por que isso é tão importante, gente? Para que você tenha a noção de como é para você mesmo aquele conhecimento que você acabou de absorver. Porque, como foi dito anteriormente, o John Dee escreveu para ele, gente. Então, o que a gente lê hoje nos diários é a experiência dele. Cada praticante demanda um tempo preciso de estudo, tanto dos diários como as visões de outros autores como o Frater Goya, Ulisses também é autor de Enoquiano, o Robson também é autor de Enoquiano. São as visões deles expressas para que a gente possa entender como funciona para eles. Para eles. Agora, para cada uma das pessoas que praticam Enoquiano vai ter uma visão pessoal que pode diferir ou pode se equalizar com a visão do que foi instruído. E isso se chama experiência, gente. Esse é o fato importante aqui. Quer falar, Robson? Sim. Lembrando que, para que você diga que algo é enoquiano, ele precisa estar minimamente dentro de certos parâmetros. Porque se você chama qualquer prática de enoquiano, daqui a pouco o cara que fala com dragões ou que mete Anunnaki no meio de práticas enoquianas, esse maluco vai estar chamando aquilo de enoquiano e tudo bem, ele pode até chamar. Agora, ser enoquiano de fato e ser reconhecido como enoquiano pelos seus pares, né, praticantes de enoquiano de fato, fica mais difícil, né? Por exemplo, autores péssimos como o John DeSalvo, né? O John DeSalvo. Sim. Meu Deus do céu! É desesperador ler um livro de enoquiano desse homem. É desesperador em muitos níveis, assim. Dá gatilho. Não dá nem para ler o índice. Não dá nem para ler o índice. O índice dá gatilho já. Então, gente, não é porque... Pode continuar, Robson, desculpa. Não é porque está escrito num livro que é verdade, porque hoje em dia é muito fácil publicar qualquer coisa. É muito fácil pôr um vídeo no YouTube falando besteira. Agora, é importantíssimo que haja esse consenso entre os praticantes de determinadas práticas, como houve quando a gente fez o colegiado, para que haja um reconhecimento mútuo daqueles que são realmente praticantes daquela vertente, né? E por isso que é tão importante o conselho. Não é querer exclusividade sobre algo, mas é entender que um olhando para o outro e olhando para as práticas do outro, nós conseguimos nos manter dentro de determinados parâmetros de comunidade que ajudam a nos reconhecer como praticantes realmente de enoquiano, né? Eu sou obrigado a olhar para o trabalho do Goya, estar atento com relação ao trabalho dele, para continuar olhando para o trabalho dele e falar: o Goya é um ótimo praticante de enoquiano, o Johan é um ótimo praticante de enoquiano, o Ulisses é um ótimo praticante de enoquiano. Eu estou olhando para aqueles membros da comunidade e eu estou reconhecendo eles como membros, e quando um deles pisar fora da faixa, eu vou chegar nele e vou falar: olha, cuidado com isso aqui, irmão, você está indo para fora, né? Justamente. É interessante pensar isso. Eu sou da área de letras, eu sou letras português e inglês, né? E
Gente, tem gente que está entrando, tem que entender que está aprendendo o abecedário. Você está aprendendo o alfabeto do enoquiano. Não adianta você aprender o alfabeto e querer competir com Shakespeare. Então você não vai chegar. Então você diz, não, eu vou desbancar Shakespeare, eu vou ganhar um Pulitzer, vou ganhar o Nobel de Literatura. Cara, você tem que aprender a construir frases, aprender a utilizar o abecedário, você tem que aprender conjugação de verbos, você tem que aprender um monte de coisa para formar uma simples frase, né? Então, quem dirá você escrever um romance, escrever um livro, escrever uma peça de teatro com a propriedade de um Shakespeare? E o grande problema é que todo mundo aprende o alfabeto, né? Hoje está cada vez mais comum, e ele acha que ele já vai escrever um romance de 900 páginas. Estou escrevendo a nova Guerra dos Tronos. Cara, não é assim, né? Simples. Não tem o que inventar, não tem mistério aí. E veja, de novo, vou usar aqui uma coisa que o Robson falou, né? Não é se apropriar do sistema, ninguém aqui está cagando regra um para o outro. A questão é uma autoobservação, né? Porque quando você não enxerga a si mesmo, mais claramente os outros verão a sua verdade. Né? Quando você não tem capacidade de autocrítica e de se enxergar, mais facilmente os outros vão ver você, né? Vão entender você. E aí, quando você precisa desse reconhecimento, você precisa ter esse entendimento, você não tem, porque você não tem autocrítica. Então, os pares, eles são muito importantes nesse contexto, para que haja uma harmonia, uma hegemonia, para que não haja pessoas aí, aventureiros do sistema, porque se a gente demora muito para ganhar, é muito fácil perder, né? E uma perda, a gente tem que ter responsabilidade, porque uma falha de um aluno meu é uma falha minha, é uma falha de todos nós, enquanto professores. Né? A gente não pode se esquecer disso. É claro que cada pessoa tem seu livre-arbítrio, todo mundo aqui é de maior, etc. Mas quando um aluno meu falha, eu falhei na minha instrução também, porque eu não ensinei ele a respeitar o próprio sistema que ele está fundando. Né? Então a gente tem que ter um pouco esse cuidado, e acho que é por isso que a gente, nesse ponto, entre aspas, um pouco mais conservador, porque é isso que é a tradição. A tradição se perpetua com este cuidado. Pode falar, Robson. Eu estou criando uma série de vídeos sobre cacodaimons enoquianos justamente para desmentir todas as mentiras que foram espalhadas sobre o sistema, que autores internacionais trabalham com cacodaimons. Quando a gente vê no livro do Scott Stanwyck, a gente vê que ele não recomenda isso, na verdade. Ele fala claramente. Ele deixa muito claro que não, cara, tipo assim, tem forma de trabalhar? Tem, mas não, melhor não, simples assim. E não, cara, cacodaimon não faz o bem. Eu estou expondo essa série justamente para que as pessoas entendam a função dos cacodaimons dentro do sistema enoquiano. Para que as pessoas parem de falar besteira, parem de querer lacrar na internet, vendendo curso de cacodaimon enoquiano como se fosse algo positivo. Não é uma questão de discutir isso. O sistema deixa muito claro isso. Não há abertura para discussão desse ponto. E é muito necessário que nós deixemos muito claro nossa posição. Não é um preconceito. É uma questão de entendimento do sistema. E quem não entendeu isso, está hoje aí vendendo curso de magia de amarração com cacodaimon enoquiano, e Deus, Pai, só Ele sabe o quanto isso é ridículo e errado. Pacto de riqueza com cacodaimon, já vi. É delicioso, vai lá, joga sua mão nisso que com certeza você vai prosperar muito, né? Sendo muito sarcástico aqui. Exatamente. Ulisses, quer complementar alguma coisa? Ulisses está quietinho ali na dele? Não, estou na minha, estou só ouvindo aqui, mas estou concordando com vocês aí.
Maravilha. Então, é muito justo isso que o Robson falou, e é importante que a gente cite, né, falando sobre os Cacodemons. Eu acho que é a primeira vez, inclusive, que a gente se reúne os 4 para falar sobre esse assunto, né? Esses dias, alguém me perguntou no story que eu estava abrindo lá no Instagram, e me perguntaram, você recomenda o trabalho com o Cacodemons para... Você vê o objetivo que a pessoa queria dele. Eu falei, eu não recomendo de forma alguma, mas de N formas que você puder pensar, mas de forma alguma. Nada, nothing, zero. Por quê? Porque a instrução foi clara nos diários. E quem realmente pratica o sistema, que realmente tem a visão de como é a prática do sistema, sabe que aquilo ali não dá, cara. O próprio Duquette, no livro dele, o Enoch and Vision Magic, chama esses anjos de Wicked Angels, ou algo traduzido como anjos vis. Né? Então, assim, cara, se a própria lenda mundial aí já também, né, não recomenda, quem somos nós? Quer complementar alguma coisa, Frater? Não, é isso. É que eu sempre descrevo o enoquiano como um sistema extremamente hierarquizado, né? E aí você, por exemplo, vou usar o Cacodemon, que ele tem poderes além da mente e tal. Se você pensar numa estrutura de quartel, é quase como se você pegasse o soldado raso que limpa banheiro e vai colocar ele no lugar do general e dizer, você vai planejar essa guerra. Você entendeu? Não vai dar bom, não vai funcionar. Você percebe? Então, assim, as pessoas têm que entender que o sistema, por exemplo, todo o sistema enoquiano, ele é construído de forma a ter uma hierarquia que fala das qualidades dos próprios anjos. E no próprio diário eles dizem, essa turma aqui não mexe, não vale a pena mexer. Fim de conversa. Então eu não vou pegar o soldado e não vou dar o poder dele, essa aqui é a mesa que controla os mísseis atômicos intercontinentais. Você só cuida disso aqui. Dar para o Mr. Bean, cara, não vai dar certo. Né? Então as pessoas precisam entender que você não vai fazer isso, você não vai botar... uma enfermeira do hospital é alguém extremamente importante. A maior parte de nós, quando passa por um hospital, não sairia vivo se não fosse uma enfermeira. Só que não é por isso que eu vou botar uma enfermeira a fazer uma operação no cérebro, porque ela tem a função dela. E dentro do sistema, ele é extremamente... ele é organizado de forma que essas funções fiquem claras. Então, você subverter a ordem dos personagens é subverter o próprio sistema. Isso é uma coisa que, para mim, é um tanto quanto óbvia. Quando a gente fala de leitura de enoquiano, a gente tem que falar de autores e linhagens. Porque, por exemplo, há autores que estão ligados ao enoquiano praticado pela Golden Dawn. Há autores ligados a uma linhagem mais purista, como Geoffrey James. Há autores que são ligados a uma linhagem mais telêmica, como Duquette. Então, quando a gente fala de leitura de enoquiano, para você não ficar nesse samba do crioulo doido, que é a leitura do enoquiano como um todo, você tem que buscar entender qual linhagem aquele autor representa para entender se aquilo vai fazer sentido dentro da sua prática. Porque se você está aprendendo enoquiano de uma vertente, você lê de outra, só vai te deixar confuso. Porque muitas informações serão contraditórias, né? Ainda que haja uma linearidade de pensamento, você vai estar quebrando essa linearidade dentro da sua própria cabeça e fica mais difícil de compreender. Esse foi um trabalho que nós tivemos dentro do grupo do enoquiano.com.br, muito difícil no começo, porque a gente queria ler de tudo e entender o enoquiano como uma coisa só. E aí a gente descobriu que não dá, que a gente precisa seguir uma linha de raciocínio para entender o enoquiano de uma maneira lógica. Então, é importantíssimo... eu vou pelo enoquiano da Golden Dawn. Beleza, então, cara, vai ler Regard, busca essa linha de autores. Então, Carlos, eu te recomendo isso. Antes de você ler um autor, um livro de enoquiano, procure saber de que linha aquele autor fala. Ulisses? Pode falar, Ulisses.
Só complementando, eu enxergo como até dois sistemas totalmente diferentes. O enoquiano da Golden Dawn é uma coisa, o enoquiano tradicional é outra. Eu acredito que, inclusive, as entidades não são as mesmas. Porque a forma de expressão das entidades do enoquiano da Golden Dawn é de uma forma, e quando você trabalha com a mesma entidade no enoquiano tradicional, ela se expressa de maneira diferente. O enoquiano da Golden Dawn, pela minha experiência, é aquilo que o Goya sempre coloca como uma força cega, e realmente é o que dá para perceber. Ela vem, ela aparece e ela faz aquilo que você conversar com ela, ela te trata de uma forma totalmente ali neutra. Quando você vai para o enoquiano tradicional, a expressão daquela entidade é mais angelical, é mais parecido com aquilo que a gente entende de anjo do que um espírito, alguma coisa neutra, como foi colocado. Então eu vejo essas diferenças assim claramente, né, dentro da minha experiência, dentro da minha, vamos colocar dentro da minha gnose, né, prática aí com o enoquiano. Então isso é muito importante. Frater Goya? Então, seguindo essa linha que tanto o Robson como o Ulisses falaram, e eu acho que o Correia colocou no chat alguma coisa assim, também alinhou, né, com a gente, é muito importante. Eu sou músico também, né? Então eu toco aí, Carlos, inclusive, uma hora vamos conversar, tô vendo você com a guitarra aí, já tem assunto para pôr na mesa. Ah, o Carlos tem, hein? O Carlos tem. Então, e na realidade, veja, quando você estuda, por exemplo, a guitarra blues, o country blues americano, o rock, cada estilo desses, ele tem a sua linguagem, né? Então você pega um cara que é um baita guitarrista de blues, ele vai tocar, por exemplo, death metal, ele vai se bater. Ou um cara do death metal que não tenha estudado o blues, embora o blues seja parte do abecedário, também vai se sentir intimidado quando chegar com essa linguagem, né? E por mais que você possa ser um músico de baile, tocar de tudo um pouco, você vai ter que ter uma formação base, uma formação raiz, e que você vai ter o teu próprio estilo com o qual você se identifica. E o enoquiano é exatamente a mesma coisa. Então, quando você opta, eu quero ir para uma linha mais purista, não significa que você vai ser, eu vou fazer somente aquilo que o John Dee fazia. Você pode, a partir do material do John Dee, de repente desenvolver a sua prática ou refinar a sua prática, né? Mas você vai trabalhar já com as outras direções, você vai trabalhar outro esquema. Com a Golden Dawn, você já vai trabalhar com as pirâmides, né? Então, cada sistema ele vai puxar a sardinha para o seu lado. E daí você vai construir o teu repertório enoquiano, e que aí é totalmente seu, e que necessariamente não é mais de ninguém. Só que quando você começa a fazer um fusion aí desses sistemas, pela própria estrutura, como o Ulisses muito bem representou agora há pouco, antes de sair, pode ser que nem tudo funcione. E aí começam as famosas marretadas herméticas. Eu falo que você começa a tentar encaixar tudo em qualquer coisa, e que aí é um perigo. Segue. É muito importante essa particularidade que o Frater Goya citou, porque na época que eu e o Robson a gente estava tocando a mentoria juntos, a gente resolveu colocar uma semi-particularidade para dividir as vertentes enoquiano. Lembra disso, Robson? A gente começou falando, né, que existia realmente uma diferença, como o próprio Aaron Leach cita no seu Essential Enochian Grimoire, né, falando sobre Dee purista, Pierce Dee, que ele citava ali, em comparação com o que ele chamava de neo-enoquiana. Né? Ali o Robson está mostrando o The Essential Enochian Grimoire. Então, gente, a gente usa essas particularidades para fazer algumas definições, mas eu quero que vocês entendam que essas definições não passam de apenas títulos, para que a gente tenha um norte a seguir nas nossas práticas. Né? Então, o que a gente faz? A gente resolveu, dentro da parte Pierce Dee, ou que a gente chama de purista hoje, definir
uma barra ali, entrando exatamente nisso que o Frater Goya falou. A gente resolveu colocar a palavra tradicional ali. Por que a gente resolveu fazer isso aí, gente? Porque a gente entende que, mesmo você seguindo a prática enoquiana diretamente nos diários, eventualmente você vai acabar adaptando novas informações que você recebe, tanto dos próprios anjos, quanto dos conhecimentos que você aprende estudando o enoquiano pelos autores que já escrevem sobre isso, certo? Então a gente resolveu definir essa separação, né? Purista, beleza, alguém que pretende praticar aquilo que foi entregue nos diários, especificamente, né? Seja qual valor você tem que desembolsar ali do seu bolso. E quem pratica um enoquiano tradicional, que é aquele que segue propriamente o que os diários mencionam ali, porém consegue encaixar adaptações futuras. O próprio Frater Goya faz esse tipo de coisa, ele construiu uma forma de prática enoquiana que é dele. Afinal de contas, quantos anos são de caminhada, Frater? Desde que eu comecei a estudar o enoquiano, já vai aí para uns 25 anos. O livro é de 2005. Em 2003 eu já dava aula. Eu comecei entre 97 e 99, 97 mais timidamente. A partir de 99 eu comecei a pegar mais pesado e daí comecei a construir meu repertório, né? Então, se contar só o ano 2000, são 24 anos. Né? Só o século XXI já são 24 anos. Imaginem, gente. Imaginem, né? O quanto de produção mágica o Frater Goya deve ter construído para si mesmo, ao ponto dele construir a própria visão de enoquiana para ensinar. É algo que deveria ser, no mínimo, canonizado, né? O enoquiano BR. Como é que você chama, Frater? O enoquiano... Eu chamo de Noromi Babagen. É o enoquiano dos Filhos do Sul. Né? Porque seria justamente uma ideia que não é de ocidental, não é tradicional, porque algumas coisas já escapam do John Dee, não é a visão da Golden Dawn, e tampouco pode ser chamado ocidental, porque, para quem não sabe, Brasil não é considerado Ocidente. Né? Então, nós somos América do Sul. Se você procurar no Google, você vai ver que o Brasil não faz parte do que se chama Ocidente. Então, e aí, até juntando aqui com os colegas, né, eu prefiro que hoje, pela quantidade de praticantes que nós temos no Brasil, eu acho que nós já temos uma linhagem brasileira de enoquiano, né, que cá entre nós, que ninguém mais nos ouça lá fora, nós estamos muito mais para dar cartas do que para receber cartas. Né? Eu acho que a gente já tem hoje praticantes e experiência suficiente aqui para isso. Exatamente. Então, isso entra, gente, naquilo que eu estou falando sobre essa diferença entre a questão purista, né, que trabalha justamente a prática totalmente voltada para aquilo que foi entregue nos diários, quanto à relação tradicional, que se encaixa ali também, como a questão do Frater Goya, por exemplo, que criou a sua própria forma de ver o sistema e praticá-lo, com certeza. E isso é algo que eu conheço o Robson também, e sei que ele também tem essa proposta, de encontrar e manifestar para os seus alunos a própria forma pessoal de praticar o enoquiano. Eu me encontrei dessa forma também. Então, percebam, gente, nós estamos muito bem supridos aqui, né, da prática enoquiana com base concreta, estudo e prática efetiva, que é o foco principal do assunto que nós estamos falando. Viu, Robson? Johan, só antes de você passar para o Robson e fechando o que você está dizendo, nós hoje paramos de apenas ler, hoje nós dominamos o alfabeto e nós criamos o nosso repertório. Hoje nós escrevemos o repertório. Né? É isso que é importantíssimo dentro do que você está falando. E passo para o Robson. Eu vou frisar aqui a importância do tempo de prática. 25 anos não foi ontem que o Frater Goya começou. Eu sou criança nesse sistema e já tenho mais de 5 anos. E ainda não estou arranhando de fazer muitas modificações, não. Estou ainda dominando o que nós temos, vamos dizer assim. Então, pessoal, é importantíssimo entender que esses aventureiros que aparecem muitas vezes, eles fazem um curso do Goya
meu, do Johan, e sem ter feito uma única prática vista pelo seu professor, lançam cursos e mentorias por aí. São pessoas que não têm prática, não têm entendimento, não têm conhecimento, muito menos leram livros que, vamos dizer assim, eu estou com uma pequena pilha aqui do meu lado. Pequenininha. Isso é o que eu separei para fazer uma pesquisa básica. Tá? Eu tô aqui, ó. Eu já assumi que eu tenho que dormir do lado deles, né? Porque todo momento eu tenho que estar pesquisando. Eu estou rodeado de livros, os meus diários estão ali. Todo mundo. Olha o Goya também. Mesma coisa. Eu acho que não tem mago que não se cerque, né, de tantos e tantos volumes necessários para as nossas pesquisas e entendimento da prática mágica. E o tempo, pessoal, é uma prova. Esse aí é bom, eu também tenho. Esse é legal, eu gostei também. Mas o Goya mostrou ali, Robson, só interrompendo um pouquinho você, o Goya mostrou um que eu acho, me corrija se eu estiver errado, Frater, é o do Skinner? É. Esse. Olha lá. Esse é raro. É muito raríssimo. Pode continuar, Robson, por favor. Então, pessoal, entendam isso. A prova do tempo é muito importante. O enoquiano.com.br, ele é muito jovem ainda. Muito jovem. Mas a gente tem já, o quê? 5 anos? Né? Nessa empreitada? Você lembra? Cara, quando eu entrei, eu acho que o grupo de Enoquiano tinha 36 pessoas, cara. Sim. Sim. Né? Dentre eles, gente, dentre nós 4 aqui, eu sou o praticante mais jovem. Eu pratico há 4 anos, tenho 1 ano a menos do que o Robson aí. Olha lá. Agora todo mundo vai mostrar assinaturas ali. Ó. Assinado pelo Imperator da Golden Dawn, Chico Cícero. Olha lá o do Frater Goya também. O do Frater Goya tem um... Pelo Christopher Wyatt, antes dele morrer, dedicatória. Boa! Boa! Estupidez, né? Só Enoquiano ostentação. Mas, pessoal, é isso, sabe? Isso mostra o quanto a gente está ligado a essas pessoas que são realmente da tradição. Isso mostra que vocês têm em território nacional pessoas confiáveis, que estão ligadas realmente a uma tradição, que estão ligadas realmente a uma prática séria, que tem fundamentos para passar para vocês, sabe? Então, sintam-se seguros enquanto estiverem em nossas comunidades. Sim, justamente. Como eu disse, né? Eu entrei no grupo do Robson, Enoquiano, tinha, 36 pessoas, cara. Eu lembro bem, tinha 36 pessoas. E, cara, o crescimento que a gente viu foi vertiginoso. Depois de muito tempo, outros praticantes começaram a entrar. O próprio Frater Goya entrou também, que foi uma surpresa. Eu lembro até do dia que o Frater Goya entrou no grupo. Foi alvoroço, rapaz. Alvoroço causado, né? Eu tive a honra, gente, de assistir o Frater Goya no curso de Enoquiano dele 2 anos seguidos, né? O meu primeiro ano junto com ele foi como aluno, em que eu tive a oportunidade de aprender com os conselhos dele, enchi o saco do Frater até o talo em qualquer momento, até mesmo anos depois ainda enche o saco do Frater, sempre ali, né? Sempre que posto lá mandando mensagem para ele. No segundo ano, gente, eu tive a honra de poder ajudar o Frater na instrução, né, do próprio grupo dele. E depois a gente já fundou a mentoria, eu e o Robson, e a gente vem trabalhando incansavelmente, nós 3 e até o Ulisses também, incansavelmente num único objetivo, gente. Divulgar a prática do sistema enoquiano com base bem estruturada, bem aprofundada, para que as pessoas saibam que elas podem contar conosco sempre que precisarem tirar dúvidas sobre o sistema, em relação ao tipo de prática, aos instrumentos que a gente fala. Nós estamos à disposição das pessoas, né, que praticam o sistema, mas nós não somos estrelas, nem qualquer tipo de louvor relativo a qualquer questão em relação à prática do sistema, gente. Nós servimos
aos próprios anjos, desenvolvendo o estudo do sistema e trabalhando com ele. Entende? Então, o nosso trabalho e a nossa função, a função do colegiado enoquiano, como a gente deixou claro, é justamente divulgar, falar sobre, desenvolver o tratamento correto na prática do sistema, né? E auxiliar o principal, impedir que as pessoas caiam no conto do vigário, impedir que as pessoas caiam em truques de outras pessoas, as pessoas que a gente mencionou, né? E as pessoas que a gente não mencionou, quando acontece de, enfim, qualquer publicação ou postagem, ou qualquer pessoa falando que X ou Y não foi feito com o enoquiano, gente. É isso que a gente faz. É um serviço para com as pessoas que desejam realmente aprender. Algum comentário, senhores? Porque tem bastante gente com a mão levantada aqui agora. Pode passar a bola aí. Fala. Deu uma dor no meu coração ver material projetado por mim na mão de picareta falando besteira esses dias. Deu muita dor no meu coração. O Robson, com essa questão, eu já vi traduções minhas sendo expostas em sites de download. O próprio Frater Goya já teve um problema com isso, né, com divulgação do próprio curso dele, inclusive. Certo? Então, quais são os limites em que a gente pode construir a nossa própria prática do sistema, senhores? Então, assim, começando, né, logo pela parte que a gente mencionou sobre esses nomes, esses títulos que a gente dá em relação à própria prática do enoquiano, que a gente diferiu entre purismo e tradicional, em que o tradicional a gente definiria como justamente a pegada do que está nos diários, tudo que está ali, e que a gente construísse a forma de prática pessoal conforme a gente interpreta os estudos e, obviamente, interpreta o que os anjos têm a nos oferecer. Afinal de contas, tanto eu quanto o Frater Goya, obviamente, que já tem registro disso, inclusive o próprio Robson também, nós tivemos a honra de receber instruções diretas dos anjos que foram cruciais, para dizer dessa forma, na produção do nosso material hoje. Tá? O Frater Goya tem ali, por exemplo, o grande exemplo, que é o ritual mais conhecido dentro do enoquiano, que é o ritual do anjo alegre, o banimento do anjo alegre, que é uma instrução desse tipo. Então, Carlos, é uma coisa que eu sempre digo dentro da mentoria, até quando o Robson participava da mentoria também, a gente dizia que a gente começa por um ponto, cara. A gente começa lendo os materiais iniciais de outros autores, como o próprio Frater Goya, o Aaron Leach, o Steno, etc. A gente vai lá, eventualmente, adquire os diários, consegue absorver informação aqui, informação ali, né? Os diários são um estudo que é para ser feito a vida inteira, porque nunca você vai descobrir tudo o que está ali numa única só leitura, e, eventualmente, cada prática que você executa com os anjos também é um novo aprendizado. Né? O que acontece? Muitas pessoas começam a praticar o enoquiano porque ouvem por aí, né? O enoquiano é um sistema poderoso, o enoquiano é um sistema forte, o enoquiano é um sistema efetivo, e elas querem ter essa experiência. E aí a maioria das pessoas que entram na prática do enoquiano quer praticar o enoquiano para produzir resultados na vida profana, na vida banal. Quero um melhor emprego, quero um amor. Mas, gente, é uma coisa que eu aprendi especificamente usando o enoquiano. O enoquiano, ele foi construído e entregue para que a gente tivesse uma oportunidade de encontrar a divindade em nós mesmos. Então, eu poderia definir o enoquiano para mim como um encontro teúrgico com a divindade. Ele produz muito mais do que aquilo que você jamais esperaria procurando um sistema de magia. Né? Então, Carlos, respondendo a sua questão, eu acho que o enoquiano ele é moldado pela conexão que você tem entre você e os próprios anjos. Eu acho que isso responde bem a sua pergunta. Vocês querem complementar alguma coisa, senhores? Mas, Carlos, como um tradicionalista, eu vou te recomendar que, dentro da vertente que você optou, que é a da Golden Dawn, você ainda se mantenha fiel a muitos dos princípios que são ensinados e tente perverter minimamente o sistema que você pratica, porque essas adaptações, às vezes, ajudam, sim, mas nem sempre são necessárias. Eu mesmo fiz adaptações no meu sistema que hoje eu, de certa forma, posso dizer que eu reprovaria. E dei um passo atrás. Eu experimentei, olhei e falei, cara,
gostar, mas eu prefiro voltar atrás nessa prática. Então, assim, recomendo um certo olhar com carinho à tradição da Golden Dawn, se é ela que você escolheu, sabe? Até por uma questão de ter um local seguro, uma âncora para o seu sistema. Até porque o enoquiano da Golden Dawn é só a cereja do bolo de um sistema muito maior, né? E eu, para complementar, eu acho que é importante o seguinte, algo que eu digo sempre também nos meus cursos e palestras. Quando você está aprendendo a cozinhar, então você tem que seguir a receita. Então, é tanto de farinha, tanto de açúcar, tanto de sal, tantos ovos. Se você, por exemplo, está começando a cozinhar e diz assim, cara, eu não preciso de sal, eu vou botar só açúcar. Ou, essa farinha não está legal, vou pôr a outra farinha. Você vai fazer qualquer coisa menos aquela receita. Você vai ter um produto que não é aquele que está descrito lá. Então, até que você tenha... Então, acho que esse é o primeiro limite que você vai se confrontar. Então, até que você tenha conhecimento dos temperos, dos produtos que você está utilizando, é bom ter um pouquinho de freio de mão puxado, dar uma seguradinha. Com o tempo, aí você vai perceber, que é o que eu acredito que o Robson estava falando, você vai aprender, pô, cara, eu não preciso trocar a farinha. De repente, eu só vou trocar um pouco a quantidade de leite, eu já consigo outro resultado. Porque, às vezes, você diz, você é um puta inovador. E, na realidade, não. Você só está desconstruindo a sua própria receita. E aí você não vai chegar naquele resultado. Então, à medida que você vai refinando a sua prática, você vai conseguindo dosar melhor, né? Então, isso para mim, é o grande limite. Esse é o primeiro limite que você vai enfrentar. Aí, depois que você aprendeu essas dosagens, se eu botar aqui um temperinho melhor, vai ficar mais saboroso, aqui eu consigo misturar, equilibrar esse azedo com esse ácido, vai ficar legal. E aí, sim, você vai começar a construir as suas próprias receitas, né? Então, esse é o grande limite. Eu acho que esse é a primeira coisa que você tem que entender, né? O resto não tem muita regra. Se você vê minha própria culinária, os caras cozinhando, faço cozinha com hidrogênio, aquela cozinha, como é que o pessoal faz hoje, que que eles têm o nome lá, né? Tem um nome específico. Tem um nome específico para essas construções. Cozinha molecular. Obrigado, então, Rafael. qual é o limite da culinária? Não tem. Qual é o limite da magia? Não tem. Mas você, antes de ir para a culinária molecular, você tem que aprender a fritar um ovo. O maior desafio do MasterChef é fazer um ovo com qualidade. Um ovo. Né? Usando essa alegoria do Frater Goya, gente, eu queria só dizer para vocês que é importante saber combinar os elementos da sua magia, assim como você combina os elementos da sua cozinha, mas também é saber para que serve cada elemento, né? Para que serve farinha, sal, açúcar, ovo, né? Então, para que serve cada elemento que você pratica dentro da sua magia? Então, fica aí só esse complemento. Muito obrigado, Frater. Muito obrigado. Eu, mais uma vez, agradeço. Agradeço a presença de todos e o trabalho que todos têm feito. O Ulisses, que não está aqui entre nós agora, parece que morreu, né? Não, mas não está entre nós aqui na reunião, né? Mas agradeço também ao Robson, o Johan, né? E a abertura do espaço. E um beijo para todo mundo, né? Podem encher o saco que a gente podendo responde. Tá bom? Até mais, pessoal. Fui.